Meus amados irmãos, a paz da nosso Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Amém. Então todo mundo bem, todo mundo está com a barriguinha cheia, já agradecer a Deus pelo dia, pela noite que passou e por mais um dia que vamos, mais uma noite que vamos permanecer, agradecer pelo ar que respiramos, né, que isso é importante. Glória a Eu Deus. também estou muito feliz, estou alegre por mais um dia estar aqui, mais uma noite, para dar continuidade aonde a gente parou. Apenas que nem todos gostam, às vezes, de aprender. Claro, tem pessoas que não tem como chegar, né? Tem pessoas que têm seu trabalho, dia da semana, a gente entende. Mas também tem pessoas também que às vezes não vêm porque não quer. Vou lá nada, aprender aquilo é uma besteira. Só que às vezes ela pode ser para uma besteira, mas é por causa dessa besteira que as igrejas estão cheias de heresias. Então é por causa de besteiras assim que as igrejas estão cheias de heresias, muitas pessoas falando coisas que não é bíblico, muitas pessoas repetindo palavras igual um papagaio de olho, anda na cabeça dos outros e fala o que os outros falam. Então nós precisamos aprender. Eu vou tentar explicar aqui algumas coisas com detalhes, para que os irmãos possam entender. Nós falamos aqui a semana passada sobre Pentecoste. O que é Pentecoste? Será que os que estavam aqui deu para gravar na mente e hoje saber o que significa Pentecoste? Alguém sabe o que é Pentecoste? É difícil, né? Porque nem todo mundo às vezes nota as coisas. Então é bom, irmão, notar o que é Pentecoste. A palavra Pentecoste, ela vem de penta. Então, a palavra Pentecoste, ela é sugerida depois de quase 3.000 anos depois que o povo de Israel andava no deserto. Aí agora a palavra Pentecoste, antes existia a colheita dos trigos, das cevadas, existia as 7 semanas, existia a festa do tabernáculo, festa das Páscoas, uma série de coisas. E o Pentecoste, a palavra Pentecoste só veio surgir 200 a 300 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer, foi que surgiu a palavra Pentecoste. Por quê? Porque a palavra Pentecoste significa penta, e penta vem, a palavra Pentecoste vem de 50 dias, ou 50º dia. Então a palavra Pentecoste é isso, ou poderia ser também 7 semanas, se você multiplicar 7 semanas, vai dar 50 dias também. Então os judeus que eram imigrantes, e eles agora começaram a traduzir do hebraico, do aramaico para o grego, e aí colocaram a palavra Pentecoste, que era mais adequada. Então quando a gente veio falar em Pentecoste, a palavra Pentecoste em si não tem nada a ver, como eu já falei aqui, a palavra Pentecoste em si não tem nada a ver com línguas estranhas. A palavra Pentecoste, eu não estou falando o dia, a palavra Pentecoste não tem nada a ver com barulho na igreja. Irmão, eu sou pentecostal, eu tenho que pular, eu tenho que gritar na igreja. E isso não tem nada a ver com a palavra pentecostal, não tem nada a ver com soprar no microfone, nada disso tem a ver com a palavra Pentecoste. A palavra Pentecoste é apenas uma palavra que significa 7 semanas, ou 50º dia, ou 50 dias. Então, a gente parou aqui no tópico 5, que fala assim: por que Jesus mandou esperar em Jerusalém? E os discípulos tiveram que esperar 10 dias para se concluir aquele derramamento do Espírito Santo. Isso aqui, irmão, isso aqui é um estudo bem profundo e tem que ser bem detalhado para a pessoa poder entender. Primeiro, por que foi que Jesus mandou os discípulos ir para Jerusalém? Ele não falou assim: você vai para Jerusalém porque hoje mesmo, então mais tarde, você vai ser investido. Não. Ir para Jerusalém, ficar lá, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Foi isso? Ficar lá. Agora, por que ele mandou? Olha só, a Bíblia vai dizer, olha, tudo tem um porquê. Tudo eu quero explicar detalhado para os irmãos verem o porquê que chegamos na palavra Pentecoste, por que chegamos no Atos 2, por que chegamos no batismo do Espírito Santo. Tudo isso está no estudo. Tudo isso está. A Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, olha só, quando Jesus morre, a Bíblia diz que ele ressuscita no 3º dia. Depois que Jesus ressuscitou, alguém sabe dizer quantos dias ele ficou para poder subir ao céu? Alguém sabe? 3 dias? Não, 40 dias.
40 dias ele ressuscitou com 3 dias, com 40 dias ele subiu ao céu. Tá. Mas agora, e por que tem agora o dia de Pentecostes? Nesse dia de Pentecostes surgiu agora o derramamento. Lá no livro de Joel 2, já tem a profecia, Joel 2:28, tem a profecia que é esse que derramarei do meu Espírito sobre todas a carne. Toda, quando ele fala toda, é independente de raça, cor, religião e língua. Todas as carnes tinham que receber o Espírito Santo de Deus. Tá. Então Jesus subiu ao céu após 40 dias que ele tinha ressuscitado. Só que aí ele estava no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, ele agora ia subir ao céu. E agora o discípulo começou a ficar preocupado, porque ia ficar sem um líder, ia ficar sem um mestre. E quem é que agora ia socorrer ele nas horas da dificuldade? Quem é? Se o próprio Jesus, que era o mestre, e agora estava subindo ao céu, ia ficar sozinho. Então os discípulos ficaram com medo, ficaram atemorizados. Só que a Bíblia Jesus falou assim: ó, tranquila, fica tranquilo aí, porque eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, eu não vou, aí não é uma ideia minha. Vocês lembram da promessa de Joel? E derramarei do meu Espírito, então pronto. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então vocês vão para Jerusalém. E um detalhe disso aqui é que ele mandou ir para Jerusalém. Ele não mandou ir para outro lugar. Ele não mandou ficar escondido, ele mandou ir para Jerusalém. Olha só. Só que aí, o discípulo vai para Jerusalém, ele deu todas as ordens aos discípulos e foi para Jerusalém. Só que os discípulos foram para Jerusalém e subiu ao céu. Quando os discípulos vão para Jerusalém, os discípulos já sabiam, claro que já sabia, que em Jerusalém existia um lugar. E esse lugar era um lugar que hoje nós podemos considerar como um salão de festa. Um lugar que as pessoas alugam para se fazer eventos, alugam para se fazer reunião, alugam para se fazer confraternização. E naquele tempo esse lugar chamava-se Cenáculo. A Bíblia vai dizer que o povo agora vai para Jerusalém. Depois eu vou colocar a foto do Cenáculo, vocês vão ver como era que era o Cenáculo mesmo. A Bíblia fala que o povo vai para Jerusalém. Só que quando chegar lá, eles vão para o Cenáculo. E lá no Cenáculo, a Bíblia fala que eles subiram. Ele chegou lá em Jerusalém, subiram para o Cenáculo. Quer dizer, se eles subiram para o Cenáculo, não fica embaixo, o Cenáculo fica em cima, correto? O Cenáculo fica na parte de cima. Depois eu vou, olha lá o Cenáculo lá. O Cenáculo aqui dali, ó. Ali tem um Cenáculo embaixo, tem um terraço, tem um primeiro galpão, e em cima tem um Cenáculo, a parte superior. Isso aí também nós podemos ver também no Antigo Testamento, quando fala de Eliseu e Elias, que ganharam um quarto na parte de cima. Então isso aqui está tudo aqui. Então pode tirar isso aí. Então agora a Bíblia diz que Jesus ordena eles vão para Jerusalém e eles ficam em Jerusalém. Só que é o seguinte, é um detalhe. Eu falei que a palavra Pentecostes significa 50 dias. Por que 50 dias? Olha só, o porquê do Pentecostes. Eu vou tentar explicar, nem que eu fique só numa página só, mas eu quero que vocês entendam. Então Jesus agora morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra ainda. A Bíblia fala que foi visto por mais de 500 pessoas aqui na terra, pessoas que ele conversou, tocaram ele e tudo mais. Só que o discípulo, chegou lá em Jerusalém, o discípulo ficou, primeiro dia, nada de descer o Espírito Santo, segundo dia, terceiro dia, eu creio que o discípulo, eu não tenho essa certeza se eles ficaram diretamente orando ou se ele saía para ir na cidade para comprar, claro. Eu acho que ele não ficou lá 10 dias direto orando, eles não ficaram, eu creio que não, né? Ele deve ter saído nesse período, né? Só que eles estavam correndo risco de na hora de sair, acontecer e ficar para trás, igual a mulher lá, igual as 10 dias lá. Então, eu não posso afirmar que eles saíram nesse período de 10 dias para ir fazer nada. Eu sei que eles ficaram lá, eles obedeceram, ficou diante também. Só passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, até o 9 dia nada. Aí, olha só o mistério, como é que Jesus é. Jesus é estrategista e Jesus é calculista. O que significa isso? Tudo que Jesus falou e fez, ele primeiro pensou que ele ia falar antes. Jesus nunca falou nada para dar errado. Tudo que ele falou, tudo que ele fez, ele começou, tudo que ele começou, ele fez e deu certo no fim. Tudo que ele falou se cumpriu, se não se cumpriu, vai se cumprir. Não é isso? Então pronto. Quando chega no 10º dia, agora eu quero que vocês contem comigo. Agora, o porquê de 50 dias? A Bíblia diz que a festa do Pentecostes
era 50 dias após a Páscoa, certo? Então Jesus morreu na Páscoa, né? Jesus morreu na Páscoa, aí ele ficou 40 dias, depois Jesus ficou 40 dias, depois ficou mais 10 dias, até que o Espírito Santo desceu, fez 50 dias. Agora, por que ele esperou que ele ficou 50 dias? 40 dias aí Jesus na terra e mais 10 dias para o Espírito Santo descer, para se formar 50 dias. Por que os 50 dias? Porque nos 50 dias, no 50º dia, era o dia que todas as nações estavam ali na frente do cenáculo, que o cenáculo tinha um cenáculo e embaixo do cenáculo tinha uma área grande, tipo assim, uma área uma área grande. Uma área de evento, mas ficava todo mundo numa área grande, não ficava dentro do cenáculo, ficava numa área, como se fosse assim, um terreiro, um pátio, mais ou menos assim, um pátio, vamos colocar um pátio. Então, a Bíblia fala que estava ali, mais de 14 nações estavam ali. Fazendo o que as 14 nações? As 14 nações elas estavam ali porque era uma festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa de colheita. O pessoal colhia os seus frutos, colhia seus alimentos nas suas terras que plantava, seus animais sem mancha. E agora a Bíblia vai dizer que nesse dia, que era o 50º dia, 50 dias, havia uma festa, e essa festa reunia todas as nações. E só que cada nação daquela tinha um linguajar diferente. Cada uma nação daquela tinha um idioma. Tinha um idioma. E aquelas pessoas ali, pelo que eu entendo, era considerado gentil, né? Ele era considerado gentil. Então, mas ele tinha idioma. Agora, da onde veio essa turma toda com esse idioma diferente? Sabe? Sabe não veio? Sabe não, né? Então, tinha mais de 14 nações e cada um com uma língua diferente. Então, veio essa turma toda. Esse povo todo, eu não sei se vocês já ouviram falar que existiu uma torre chamada Babel. Já ouviu falar? Uma torre chamada Babel. E aquele povo ali, a Bíblia fala que quando ele está construindo a torre, a Bíblia diz que Deus desce do céu e agora confunde as línguas. Mas todo mundo falava uma língua só, que era aramaico, certo? Era a língua principal, era aramaico. Aí a Bíblia fala agora que Deus confunde as línguas. Quando Deus confunde a língua, agora o povo agora se confundiu na construção. E agora cada um se dispersou para a sua cidade, cada um foi para um lugar. E aí começou cada um agora a montar seu povoado. Então no dia de Pentecostes, todas essas nações se espalharam naquele dia exato, que era o dia de Pentecostes. Aí estava todo mundo reunido na frente do pátio. E foi nesse dia exato que Jesus que agora Deus decide de mandar o Espírito Santo. Então a Bíblia fala o quê? Que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não fala que falou língua estranha. Algumas versões a Bíblia pode falar que falou língua estranha. Fala em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que acontece? Então, agora, será que o derramamento do Espírito Santo precisava falar língua naquele dia? Não precisava. E por que falou língua? Por causa das nações que estavam ali. Aquelas nações que estavam ali, ele não ia compreender a pregação. Ele não ia entender o que Pedro ia pregar, ele não ia ficar confuso, certo? Então agora Deus fez o quê? Deus capacitou os discípulos a falar línguas. Que língua? A língua dos homens. Deus usou a boca dos discípulos para transmitir a palavra que você está ouvindo aí, na língua dele. Vamos supor, eu sou hoje um internacional. Vocês é baiano, é brasileiro, e eu sou aqui um pregador internacional, eu estou aqui. Só que eu falo inglês. Vocês vão me entender? Não, vocês não vão me entender. E eu também não estudei a língua de vocês, para eu falar e vocês entenderem. Ou vai ter que ter um intérprete do meu lado aqui para eu estar falando todo, até Deus, entende? Ou vai ter um intérprete para me interpretando, ou então Deus agora vai ter que me capacitar na minha boca, jogar as palavras
sair aqui para vocês entenderem a linguagem de vocês. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Deus fez o quê? Deus usou a boca do discípulo. O discípulo agora começou a transmitir a palavra de Deus através da língua dele mesmo lá. Então não foi língua do céu, foi língua dos homens, dialeto, idioma, chamada glossa. Entendeu? Então foi língua humana, não foi língua do Espírito Santo. Claro que foi uma evidência que Deus fez aquele sinal, Deus fez aquele milagre de transformar a língua dele que era hebraica e grega, e agora transformar nas línguas daquelas nações. E a Bíblia vai dizer que no final, quando Pedro pega o microfone e começa a pregar, aí agora a Bíblia fala que a Bíblia vai dizer lá que eu estou lendo aqui, nem estou olhando aqui o respondo aqui. A Bíblia vai dizer que todos entenderam a palavra de Deus com clareza. Por que com clareza? Porque a palavra de Deus, irmão, não tem que ser pregada com grito, com barulho, com nada. A palavra de Deus tem que ser explicada com clareza. Como eu estou falando aqui, eu tenho que falar que vocês entendam o português do linguajar correto. Por quê? Porque aí vocês vão entender o que Deus quer falar e o que eu quero falar para vocês. Porque se eu começar aqui a falar gritando, ninguém vai entender nada. Se eu começar aqui a falar em língua, ninguém vai entender nada. Então, a Bíblia vai dizer que todos entenderam a palavra de Deus com clareza, e porque entenderam com clareza, agora todos aceitaram a palavra de Pedro, que era a palavra de Deus, e agora quase 3.000 almas aceitaram a palavra de Deus, e agora se converteram, e automaticamente a Bíblia fala que todos foram batizados. E ali já foi 2 batismos já. Ali já foi 2 batismos. O que é 2 batismos? Primeiro, foi o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e foi o batismo nas águas. Ah, irmão, mas tinha mais de 3.000 pessoas, como é que podia ser batizado? Se você olhar lá em Jerusalém, ela pega você, lá tinha vários tanques. Lá tinha vários tanques. Eu creio que era um lugar apropriado para esse evento. Lá tinha vários tanques. E então tinha 120 pessoas, entre homens e mulheres, tinha 120 pessoas dentro do templo, dentro do cenáculo, na hora do derramamento do Santo. Então, eu creio que aquelas 120 pessoas, cada um pegou uma pessoa e ia batizando. Aí o batismo do Espírito Santo, o que era? É falar em língua? Não, a Bíblia não fala de falar em língua. Vamos para frente para ver o que é que Paulo nos ensina com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Para saber se eu tenho que falar língua ou não. Para saber se todo mundo que é batizado no Espírito Santo tem que falar língua ou não. Vamos ver se o Espírito Santo é assim que ele age. Estão entendendo? Ó, a Bíblia fala no livro de Atos 1, 4 e 5. E estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvi, que de mim ouviste. Porque na verdade, olha só, porque na verdade João batizou com água, mas vós, olha só, mas vós, isso aqui é Jesus falando antes de subir. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha, outra coisa interessante aqui, que aqui Jesus usou o batismo do Espírito Santo e fogo, que a turma confunde muito Espírito Santo, batismo do Espírito Santo e fogo, que diz que aquele fogo é o Espírito Santo para o crente, aquele fogo ali é juízo. Ninguém queira se batizar com o Espírito Santo e com fogo, isso é um pecado, isso é uma pessoa falta de conhecimento bíblico falar isso. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Aquele fogo que João falou lá, que após mim veria um que ia batizar com o Espírito Santo de fogo, ali está falando de fogo juízo. Por que é fogo juízo? Porque ali João está repreendendo uns fariseus, uns religiosos que chegou na hora que João estava batizando. Então, João falou assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha, fica sabendo que eu estou batizando, isso é João falando, eu aqui estou batizando com água, para arrependimento de pecado. Mas, olha só, falando para eles, João não estava falando para as pessoas que vieram de bom lugar, para ser batizado, não. Ele estava querendo por os religiosos, olha, mas eu batizo com água, para arrependimento de pecado. Mas após mim, vem um que eu não sou digno de desatar sua paga. Esse sim, ele batiza com o Espírito Santo. Olha só, ele batiza com o Espírito Santo, que é para os crentes, certo? É para os normal.
E aí ele colocou outro, e com fogo, é 2 batismos ali. E a Bíblia fala que é um só batismo, então não é 2. Só que ali, esse segundo batismo é batismo de fogo, é de juízo. Ali é para os ímpios, ali é para queimar, ali é para jogar no lugar onde o mundo deve ser jogado, certo? Aquele batismo ali não é para crente. O que Paulo ensina agora sobre batismo do Espírito Santo? 1 Coríntios 12, capítulo 3. Pois olha só o que João fala, olha o que Paulo fala aqui, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então, ele está falando que não existe 2 Espíritos, tá? Não, eu vou ser batizado aqui agora, mas depois você tornar a ser batizado, peraí. A Bíblia fala que há um só batismo. Quando eu falo um só batismo, está falando batismo do Espírito. O batismo na água é diferente, é batismo na de pecado. Então aqui Paulo falou assim, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Aí Paulo fala assim, não é só para alguns, não é uma experiência opcional, é o que acontece quando a pessoa aceita Jesus e faz parte da igreja. Então, no momento que quando é que você é batizado com o Espírito Santo? Eu preciso buscar o Espírito Santo? Não, a Bíblia não fala isso, você tem que buscar o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, que quando você aceita Jesus, eu vou mostrar isso aqui, quando você aceita Jesus de coração, a Bíblia diz que ele automaticamente, ele lhe sela com o batismo com o Espírito Santo, ele lhe selou com o batismo com o Espírito Santo, que é o penhor da garantia que nós somos filhos de Deus. Entenderam? Então o batismo do Espírito Santo é isso, é conversão. Você está aí agora, você se converteu de coração, entregou sua vida, confessou Jesus Cristo, que Ele é Salvador da sua vida, automaticamente você é batizado com o Espírito Santo. Agora, é claro e evidente que tudo tem suas exceções. Não é que vai ser impedido de você aceitar Jesus agora e na mesma hora falar a língua. Não é impedido isso não. Eu já vi, como se fossem pessoas aceitar Jesus agora e mandaram começar a chorar, falar a língua, ser batizado. E algumas pessoas, por não ter discernimento, falam até que é demônio. E a Bíblia fala assim, ai daquele que por quem blasfemar do Espírito Santo que não tem perdão. O que é demônio? O que é blasfema? É você atribuir as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo ao diabo. Eu estou vendo aqui que o irmão já evangélico? Vai ser? Mas confia em Deus? Então, a partir de Deus, você já é filho de Deus já. É só você confessar e aceitar no seu coração. O Filho de Deus não é obrigado, eu levanto a mão não. É você confessar, Senhor, eu sou um pecador miserável, mas a partir de hoje eu reconheço que Tu és o Salvador da minha vida. Entendeu? E essa confissão não depende de você estar numa igreja, não depende de você vir aqui para falar para Jesus, não. Você pode estar dentro de sua casa e estar falando, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu não vou na igreja não, estou aqui dentro de casa aqui, Senhor, mas a partir de hoje eu quero entregar a minha vida para Ti, eu quero mudança na minha vida. A Bíblia fala que Deus na mesma da hora escreve seu nome no livro da vida, entendeu? E não há quem apague mais, entendeu? Então, a Bíblia vai dizer lá, ó, Paulo fala assim, isso acontece quando a pessoa se torna parte da igreja, ou então aceita Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito nos coloca dentro de um corpo. Quem é o corpo? O corpo é Cristo. Quando você aceita Jesus de coração, a Bíblia fala que o Espírito te coloca você dentro de um corpo. Agora você faz parte do corpo. Você não está andando sozinho. Você agora faz parte de um corpo. Quem é o corpo é Cristo. O Espírito habita. O Espírito Santo habita em todo o crente. Quando falar crente, não quer dizer que é só os que estão aqui dentro, não. É aqueles que acreditam. A palavra crente significa crer. Acreditar em alguma coisa é crente. A Bíblia diz que o diabo é mais crente que nós, porque ele chega a estremecer. Ele crê tanto que estremece. Já às vezes a gente não faz isso, mas ele faz. Tudo bem com a crença dele para desobediência. Se alguém, olha só, todo crente tem o Espírito Santo de Deus, todo crente tem que ser batizado. Por quê? Olha o que diz em Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém diz que é de Cristo, mas não tem o Espírito de Cristo, esse tal nunca foi de Cristo. Nunca foi. Então, para você ser de Cristo, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na vida. Tem que ter o Espírito Santo de Deus na vida.
Aí Paulo fala assim, teu espírito não é uma coisa êxtase, que você fica em êxtase, não. Teu espírito é o que define que você pertence a Jesus. Teu espírito é que define que você pertence a Jesus. Meu Deus, só orar. Eita glória, vai dar uma paz na frente. Mas é bom, pelo menos vocês não estão entendendo? Estão entendendo? Bom que a igreja já cheia, mas infelizmente é assim mesmo. Há um só batismo, Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só batismo. Paulo enfatiza a unidade, não várias experiências diferentes. O foco espiritual não é um ritual emocional. Quando Deus manda um batismo do Espírito Santo, é uma coisa que é espiritual e não uma emoção passageira. É uma coisa que você tem o Espírito Santo hoje, vai ter amanhã, vai ter depois, vai ser contínuo na sua vida, o Espírito Santo. Aí agora, ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é você vir aqui, pular, gritar, rodar. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso pode ser emocionalismo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que é contínua. Ela é alegre agora, é alegre amanhã, ela é cheia hoje, cheia amanhã, é cheia para a semana, é cheia o mês que vem, e assim por diante. Ela, no lugar que ela chega, ela dá testemunho de crente. No lugar que ela chega, ela é luz. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. João 8, 12, se não me engano. Nós somos a luz do mundo e nós somos vistos por muitos. Então nós temos que brilhar nas trevas. Nós temos que brilhar nas trevas. Então, ser cheio do Espírito Santo, aqui, enchei, olha só, no livro de Efésios, capítulo 5, 18, enchei-vos do Espírito. Aqui está algo importante. O batismo acontece na convenção. Se você ler, você vai ver lá. O enchimento acontece continuamente. A pessoa para ser cheia do Espírito Santo tem que ser todo o dia. Não é só em uma hora. Tem um louvor cantando aqui, um louvor, um forrozinho. Aí começa aquele choro daqui, pula, quebra branco. Eu estou cheio do Espírito. Mas a pessoa, quando está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, Jesus falou assim: eu vou dar poder a vós, e vocês farão uma obra maior do que aquela que eu faço. Então, logicamente, se eu estou cheio de poder, eu estou cheio de Espírito Santo, eu estou pulando, sapateando, mas será que esse poder de Deus é de Deus mesmo, é de Deus? Porque se é de Deus, Ele vai fazer, eu faço a obra maior da igreja. Vai ou não vai? Ele vai fazer que esse poder todo que está em mim, se aparecer um endemoniado aqui, eu vou, não precisa nem chegar perto, abaixo da palavra e sai fora. Se chegar um paralítico aqui, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele vai levantar, porque eu estou cheio de poder de Deus. Mas infelizmente isso não está acontecendo no nosso meio. Mas será que todo mundo vai ficar só visitar cheio que faz acontece? Davi, esse enchimento está onde? Então o enchimento do Espírito Santo não é uma coisa momentânea, é uma coisa contínua, é uma coisa que você tem que ser todos os dias e todas as horas. Aqui tem 3 diferenças aqui. Do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como Joel diz, o que aconteceu em Atos 2 e o que Paulo ensina hoje. Então vamos ver qual a diferença de Joel 2 e Atos 2. Vamos aqui, no livro de Joel 2, a Bíblia fala que foi derramamento, isso foi a promessa, derramamento do Espírito Santo. Já de Atos 2 foi uma experiência visual, poder e manifestação com o batismo do Espírito Santo. É o que eu quero que Paulo ensine agora, depois que é batizado. Acontece com todos os tempos: vida, santidade, unidade, condições espirituais para anunciar o Evangelho. Foi para isso que Deus nos batizou, nos chamou e nos resgatou do mundo, para anunciar o Evangelho. Foi por isso que Ele capacitou os discípulos para falar para aquelas nações, para poder a igreja, dali para frente, começar a igreja a crescer. Até porque a igreja começou a crescer, dali para frente, depois da pregação de Pedro, começou a crescer a igreja. Todos os cristãos já foram batizados no Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo habita dentro dele, como eu já falei aqui. O Espírito Santo habita dentro de cada crente, de cada pessoa, de cada ser humano que ele confessa e aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ele deve viver sendo cheio continuamente, isto é, vida transformada. Olha só, o que uma pessoa viver cheia do Espírito Santo é vida transformada, fruto do Espírito e unidade na igreja. Quando eu falo unidade na igreja,
não é unidade aqui, não é estar em comunhão com isso aqui, não, com essas paredes, não é estar dentro disso aqui, não, isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio, isso aqui é um lugar onde a gente vem passar sol e chuva, e um lugar onde a gente vem para se comungar ou se reunir com os irmãos para aí sim formar uma igreja. Então a igreja é só a igreja quando está todo mundo reunido. Irmão, mas e quando a igreja, quando todo mundo vai embora, Deus permanece aqui? Não. A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, no passado sim. No passado, a Bíblia, depois vou mostrar para frente, no passado, Deus ficava dentro do templo. Por que ficava no templo? Porque tinha a arca da aliança lá. Hoje não tem mais a arca da aliança. Hoje a nossa arca, a nossa aliança de Deus hoje é desse coração. Deus habita dentro de nós hoje, não habita mais no templo feito por mão de homem. Não devemos, aqui Paulo ensina, não devemos buscar o Espírito Santo para ser cheio. A gente não deve buscar o Espírito Santo para ser cheio. Mas por quê? Quem não tem que buscar para ser cheio? Não. A gente tem que ser cheio todo dia dele. A gente não tem que ir atrás do Espírito Santo para encher a gente, não. A gente tem que viver cheio dele todo dia. É diferente de você ir buscar e você ser cheio e de que ele esteja cheio de você todo dia. Porque uma pessoa, irmão, que ele aceita Jesus, ele tem temor a Deus, ele tem que ter o Espírito Santo na vida dele, não adianta. Então ele não precisa buscar, ele já tem que estar cheio, ele já tem que ter o Espírito Santo na vida dele, então não precisa ele mais buscar. Aleluia. Os dons são para quê? Olha só, para que servem os dons? Agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que ele for útil. Ou seja, não é para se aparecer, não é para orgulho, mas é para edificar, ajudar e servir as outras pessoas. Para que é que serve o falar em línguas na igreja? Serve alguma coisa? Não. A não ser que você use essa língua para ajudar as pessoas, como é que diz? Para ajudar, para edificar as pessoas ou servir outras pessoas. Então é para isso que serve. A língua serve para você ter contato diretamente com Deus. Por que às vezes tem momentos na nossa vida que você tem que falar em mistério com Deus? Porque tudo que você fala num linguajar normal, o inimigo, seu vizinho, seu amigo, ele vê, ele ouve. E tem pessoas que não é de confiança você falar aquilo que Deus tem para você, falar para qualquer pessoa. Então é nesses momentos que você às vezes é tomado em línguas, geralmente isso acontece quando você está a sós com Deus, querendo falar com Deus. Não é que é proibido falar aqui, não, não é proibido falar aqui, não. Mas isso aí se dá mais quando você está a sós com Deus, que você quer ter um particular com Deus, e Deus agora lhe toma você em mistério, e você sozinho fala com Deus. Então tudo que você queria falar em uma linguagem, uma linguagem humana, que todos que estivessem perto pudessem ouvir, saber o que era, entender, e depois querer até atrapalhar seus pensamentos, seus planos, agora você falou em mistério com Deus. Só você e Deus é que sabe. Só você e Deus é que sabe. E outra coisa, irmão, não existe língua estranha. Esse negócio é papo furado. Língua estranha, por que não existe? Porque essa é estranha, nem você mesmo, nem Deus sabe. Por que essa é estranha? Estou certo, pastora? Porque essa é estranha, como é que você vai saber o que é? Como é que alguém vai saber? Como é que Deus vai saber se é estranha? Deus sabe sim, um linguajar que você tem contato com Ele. Aí um sabe o que está falando. Vamos supor, eu estou aqui pregando. E aqui eu vou dar glória a Deus, imediatamente eu falo eu vou falar uma palavra com Deus, imediatamente eu falo em mistério, rápido, sem eu pensar. Então sim, eu sei o que eu ia falar, eu sei o que ia falar com Deus, mas naquela hora Deus me tomou e me transformou a minha palavra em português para uma linguagem que só eu entendo, eu e ele entendeu? Então assim, quantas vezes eu trabalhei na Bahia, lá vendendo picolé nas praias, e quantas vezes a gente saía e ia vender picolé, e eu ia gritar picolé, lá tinha um picolé Capelinha, que é um dos melhores picolés da Bahia. E quantas vezes eu ia gritar picolé, e eu começava a gritar em inglês na meia da praia. Então por quê? Porque às vezes, meu Deus, a gente está tão ligado com Deus, que hoje eu queria voltar essa mesma comunhão que eu tinha, que eu sei que o dia é mais difícil, mais complicado você fazer isso.
Por causa do dia a dia, do nossa luta do dia a dia, às vezes você fica um pouco preocupado com os afazeres e às vezes esquece até de se dedicar mais a Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho, de uns tempos para cá, eu tenho me dedicado bastante mesmo na Bíblia. Por quê? Porque, irmão, como eu já falei aqui, falo, nós temos que aprender a palavra de Deus para a gente não ter, não ficar igual piolho, andando na cabeça igual papagaio. A Bíblia vai falar que haverá tempo que os grandes homens ficam com comichão nos ouvidos, e aí transmite doutrina de homem, e muitas pessoas dão ouvido a doutrinas de homem, doutrina diabólica, coisas que não estão na Bíblia, ou se está na Bíblia, ele distorce e fala de outro jeito. Fala nisso, eu quero estou até preparando, eu estou fazendo algumas aulas aí, estou montando um estudo para um dia. É bom porque tiver muita gente, principalmente a gente que fala da palavra de Deus, para saber o que significa tudo isso. Porque, uma pastora, tem muitas coisas que a gente aqui fala que não tem nada a ver com o sentido que está dizendo a Bíblia. Não tem nada a ver. Eu estava aqui, eu trouxe uma mensagem aqui na terça-feira, e eu trouxe uma palavra que ela falou, Armando, a Rita falou, não, Armando, eu estou aqui esse tempo todo, eu já ouvi essa palavra que você falou agora, e eu fui pela rapidinho, questão de 5 minutos, e eu trouxe a palavra aqui, é um resumo do que significa aquilo. A Marília falou assim, Armando, eu estou aqui há tanto tempo, eu já ouvi essa pregação mais de 50 vezes, e eu nunca vi ninguém explicar o que você explicou. Mas por quê? É porque eu sou melhor que os outros? Não, vai estar na Bíblia. É só pesquisar. É só pesquisar que você vai encontrar Pedro falando e mostrando na Bíblia. Leia você bem aí, como é que está escrito na Bíblia? Leia você bem. Então, poxa, eu nunca vi ninguém falar. Então é falta de conhecimento. A Bíblia fala que por causa de falta de conhecimento o povo cresceu. Deus distribui como Ele quer o Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 e 11. Mais um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repetida, particularmente em cada um como Ele quer. Então, aqui já cai por terra a pessoa dizer que vai ir buscar o batismo do Espírito Santo. Por quê? Olha o que Paulo fala assim, mais um só é o mesmo Espírito, olha só, mais um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartidas vezes, repartindo em particularmente a cada um, está escrito lá em 1 Coríntios, para quem quiser conferir, 1 Coríntios 12, 11, mais um só mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Então o Espírito Santo, irmão, não é para todo mundo falar em língua. Irmão, eu fico doente, essa semana eu fui um pastor grande, um pastor de nome, falar que uma pessoa que não fala a língua, uma pessoa dessa não é crente, não tem Espírito de Deus. Espera aí, como é que está marcando isso na Bíblia? A Bíblia fala que o Espírito dele, o Espírito Santo, quer dizer, no caso aqui não estou falando do Espírito do derramamento do Espírito Santo, aqui o batismo do Espírito Santo, ou falar a língua no caso. O falar a língua é um dom, e esse dom, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele dá para quem ele quer. Então, esse dom de falar a língua não é para todo mundo. Não é para todo mundo, porque se fosse para todo mundo, assim como o Espírito Santo ia dar um dom de língua para mim, ele poderia dar um dom de discernimento à pastora, e cada um aqui tem um dom diferente, discernimento ninguém tem. Todo mundo aqui pode falar a língua, mas o dom de discernimento ninguém tem, o dom de cura ninguém tem, o dom de milagre ninguém tem, o dom de nada ninguém tem. Peraí, quer dizer, que espírito é esse? Que a Bíblia fala que o Espírito ele distribui os dons para quem ele quer e para quem for útil. E por que os dons, o Espírito Santo só distribui o dom de língua e dom mais nenhum? Tem 9 dons, só distribui um. Por quê? E cadê o dom de profecia? O dom de interpretar, o dom de curar, o dom de fazer milagre? Cadê que existe esse dom na igreja? Só existe falar língua? Então, irmão, isso aqui não caia nisso. Vamos ler Bíblia. O Espírito Santo ele dá o dom para quem ele quer e para quem for útil. Ele não vai me dar um dom se eu não quero exercer aquela função. Jair, eu vou fazer uma pergunta a você. Eu vou fazer uma pergunta para você, Jair, para você ver como é que o Espírito Santo trabalha. Você já pensou, olha só, você já pensou alguma vez em ser um pregador grande e um cantor de grande congresso? Já. De ser pastor também já? Não, pode falar, sim ou não? Não.
Mas cantar em línguas congresso já ouviu, né? Já tem vontade? Já pensou? Rapaz, assim, a vontade, a gente tem mais, a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida, né? Por que eu estou dizendo isso? Que o Espírito Santo, ele dá os dons para quem ele quer e para que seja útil. Agora, outro dia eu estava aqui e eu vi um aqui falando, chamou ele ali e falou que ele estava vendo, se eu não me engano, sendo pastor numa igreja, foi isso? Foi sendo pastor e indo pregar, indo cantar, se não me engano, nos congressos grandes. Aí eu estou perguntando, será, você tem vontade de ser pastor? Você tem vontade? Sim. Não. Então, se ele não tem, o Espírito Santo vai dar um dom de pastor para ele? Vai dar? Não vai dar nunca. Então, o Espírito Santo dá para quem ele quer, mas para que seja útil. Então, se ele não quer, às vezes o Espírito Santo até quer dar o dom para ele, pastor, mas se ele não quer, vai dar para ele? Não vai dar nunca, vai dar para quem quer. Entendeu? Vai dar, pastora? Será que é o dom do Espírito Santo para quê? Eu queria que Deus me desse, concedesse o Espírito Santo para eu profetizar. É isso que você quer, Então, agora se o Espírito Santo quiser, vai lhe dar, porque a senhora também quer. É de comum acordo. Ele só trabalha com permissão. Ele faz o que a senhora quer. Não se a senhora quer ser uma pastora, a senhora vai ter que primeiro lutar, estudar, se capacitar. Aí agora o Espírito Santo vai ver o seu interesse, vai agora e dá aquele dom. Aí agora sim. Mas como é que eu estou aqui? Eu não faço porque esforço nenhum. Não, eu sou profeta. Mas profeta, veio de profeta. Veio da onde? Primeiro que a Bíblia não revela profeta nenhum. Depois de João para cá não tem profeta nenhuma. Tem a profecia, profeta não. Paulo ensina que a Espírito Santo ele dá para quem ele quer. Isso significa que não é o homem que escolhe. O homem não é o homem que escolhe os dons, para você ver, que não é o homem que ele pode até ter vontade e desejo, só que Deus vai dar se ele quiser, de acordo com a sua vontade e o querer do Espírito Santo, ele vai dar se ele quiser. Não é por mérito, não é por mérito. Por que por mérito? Eu não tenho que estar todo dia aqui buscando para Deus me dar o dom. Não é assim, para Deus me dar o dom. Primeiro eu tenho que escolher. A Paulo falou assim, escolha, ele falou para o seu engano partido, para ele escolher os melhores dons. Ele escolheu os melhores dons. Então, agora cabe a mim agora, não, Senhor. Eu quero dom. Para que eu quero dom? Eu quero dom de ensinar. É isso que eu quero fazer aqui. Eu quero que Deus me capacite no ensinamento. Aí eu quero. E é isso que eu estou buscando. Agora Deus vai ver o quê? Vai ver o interesse em mim e agora vai me conceder esse dom. Porque eu acho que ele já me concedeu. Porque até pouco tempo eu não sabia falar nada. Eu só sabia cantar. Mas agora, graças a Deus, se for pregar aqui o dia todo, eu prego. Não é pregar não. Se for falar aqui o dia todo, eu falo. Mas antes eu não fazia isso, eu me gaguejava, mas todo dia eu peço a Deus, me capacita. Eu levanto madrugada, me capacita, Deus me ajuda, para Deus, por quê? Porque eu quero transmitir uma coisa que você entenda. Eu não falar aqui besteira, porque Raimundo falou que é investigador da palavra de Deus, mas fala besteira. Eu não quero fazer isso. E eu quero que vocês, gente, tudo que eu falar aqui, eu estou mostrando um versículo na Bíblia. Se por uma casa alguém tiver dúvida, Raimundo, eu não entendi aquilo, você pode mandar para mim? Pode me mandar mensagem, que eu mando todo estudo, inclusive, eu estou fazendo as revistas, e eu vou ver se vou trazer umas 4 ou 5 revistas, para sortear aqui no final, para quem responder algumas perguntas dentro do que eu estou falando aqui. Estou fazendo uma revista muito bonita, a foto pode não ajudar muito não na capa, mas a revista está muito bonita, muito boa, bem elaborada a revista, certo? E eu vou trazer para dar de presente aqui para quem responder. Aí Paulo ensina assim, já vou finalizando agora aqui. Paulo ensina assim, 1 Coríntios 2,14. Paulo corrige um erro. Pessoas usando os dons para exaltar. Isso aqui ele estava corrigindo a igreja de Corinto. Que você vê que nas cartas de Paulo, o que mais Paulo fala, o que mais Paulo prega, o que mais Paulo contesta é o povo da cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Por quê? Porque era uma cidade idólatra, o povo também era idólatra, corrupto. Então é diferente de outras igrejas que ele pregava. É o que ele mais dá um ênfase na igreja de Corinto, porque era um povo, até a ceia, ele ministra, mas só falando em Corinto. Será que a ceia do Senhor é válida ainda hoje? Porque se você olhar na Bíblia, Paulo só fala para Corinto. Por quê? Porque ninguém vê mais ninguém falando. Ninguém vê Pedro falando, João, Tiago, ninguém fala de ceia. Só quem fala é Paulo e só para a igreja de Corinto. Será que tem alguma coisa errada com isso? Dá para se pensar, né? Porque a gente tem que saber, tudo isso aí veio da lei. Tudo isso veio da lei. A ceia não é nada mais que a Páscoa. E a Páscoa veio da lei.
E a Bíblia fala que Jesus na cruz do Calvário encerrou toda a lei. E agora quem quiser viver por essa se salvará. Mas aquele que tentar viver pela lei, mas tropeçar em um só ponto, quebra toda a lei e é culpado e se torna maldito. E fica debaixo da maldição. Então, é coisa de se estudar bastante, para se pensar, para se saber o que é certo e o que é errado. Pessoas usam o dom para se exaltar, falta de ordem na igreja. Paulo ensina em 1 Coríntios 13, tudo deve ser feito com amor, tudo deve ser para a edificação da igreja. Os dons são dados por Deus e Ele distribui para quem Ele quer. O tópico 6 vai falar assim, como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Como é que ele agia? O Espírito Santo não existia ainda. O Espírito Santo ele não tinha discípulo do céu ainda. Como é que ele agia? Ele agia nas pessoas para fins específicos. Ele, como a Bíblia vai falar, que ele usou Gideão quando tocou a trombeta lá em Abiesitas e ajuntaram o povo com ele. A Bíblia fala lá no 1 Samuel 13, que ele ungiu também, que Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou, então ele usou Davi. Então ele usava para fim específico naquele tempo. E hoje, como é que ele age? Ele age hoje dentro de mim e de você. Que Deus abençoe.